Amém. Muito bem, queridos, nós vamos ainda no mesmo tema que nós abordamos na semana passada, falando um pouquinho sobre o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, as experiências com o Espírito Santo. A partir do momento que nós tivermos mais vigílias, mais jejum da conquista, qualquer tipo de atividade mais espiritual e que tenhamos mais tempo de busca, oração um monte, que acredito nós vamos fazer também, muitas pessoas vão começar a ter experiência, né? Teve uma irmã que foi batizada do Espírito Santo, falando línguas estranhas, agora veio falar para mim que teve uma experiência na casa dela e tal. Então isso acaba assim se tornando mais frequente, depende da busca de cada um, ok? Depois eu quero uma hora dessa eu explicar um pouquinho mais o porquê que algumas pessoas sentem mais, algumas pessoas acontecem mais coisas, assim, mais experiências físicas com elas, e outras acontecem menos. Eu vou dar o meu exemplo, irmãos. O meu exemplo. Eu não posso dizer para vocês que eu tive assim, muitas experiências físicas da manifestação do Espírito Santo. Física, quando eu digo física, aquele negócio de cair, de pular, de ter visão, de sentir reações no corpo. Já tive grandes experiências, já tive, mas não foram muitas experiências. Por exemplo, vou citar algumas assim só para você entender. Por exemplo, eu já tive várias experiências com relação a ir orar no monte e ver a glória de Deus descendo lá, aquele foguinho que o pessoal fala, né? Graveto, uma folhinha acendendo, iluminando, uma luzinha assim meio que fosforescente. Então depende muito do lugar, depende do momento e depende das pessoas que vão lá orar. Ali onde nós oramos, ali na chácara do irmão Valdeci, algumas vezes já aconteceram algumas experiências ali, né? Teve uma que foi bem forte, que as árvores assim, tinha um tipo de um fungo na árvore e brilhava. Não sei se os irmãos lembram, quem estava cada vez junto lá? Você que estava, o Joãozinho, o irmão Valdeci, algumas pessoas estavam, né? O Bino estava. Foi uma experiência, a gente aconteceu uma vez só, nunca mais vimos. Lá no local, várias vezes a gente pegou um pedacinho de madeira podre, brilhando. Agora eu já tive experiências em outros lugares que era assim uma coisa inacreditável. Brilhava no meio do banhado, chegava a iluminar a estrada por onde nós passávamos. Já tive experiência de ver uma árvore praticamente pingando gotas da glória de Deus, uma coisa incrível. Já tive experiência de chover em todo lugar, menos onde nós estávamos. Aconteceu 2 vezes isso. Experiência, por exemplo, de cair na unção. Eu não tive muitas, tive uma só. Às vezes a gente vai em alguns lugares, tem ministração. Uma vez a pastora até falou para mim, mas se tu não caiu da unção, por que tu caiu? Eu falei, porque me derrubaram, né? E aí tem os pastores que eles têm uma necessidade de derrubar as pessoas. Parece que se não derrubar, ele não comprova que tem unção e poder. Até porque eu não estou nem um pouquinho preocupado que alguém diga assim, o pastor Jardim tem poder, tem unção, porque eu não tenho poder, quem tem é Jesus. Mas tem gente que parece ter essa necessidade, que se não orar para a pessoa cair, ele não está feliz. Então, eu já várias vezes caí, mas porque fui derrubado. Agora, a experiência de cair na unção eu tive uma vez. Estávamos orando num paço, lá em Novo Hamburgo, vários pastores, irmãos, um voto de oração muito longo. Não lembro quantos dias era, amor? Foi 40 dias, todo dia. Era 11 mesmo. Isso, das 11h30, às vezes até mais tarde, né? Porque a gente ficava todo dia, 40 dias, foi assim, pegou uma época de chuva ainda. Ali era interessante, porque estava chovendo, chegava na hora de ir para a oração, parava de chover. Um dia choveu lá e... Era um vale, era um pasto. Um dia choveu na cidade, e a gente olhando lá no pasto e não choveu. E choveu na cidade toda, ao redor, por tudo. Uma chuva da H. E lá no pasto não choveu. Quando nós saímos de lá, ficamos assustados, porque logo na saída tinha um portão, lá ficavam os carros. Quando nós fomos pegar o carro, aquele lamaceiro ali na frente, mas não, porque essa chuva. E lá não tinha chovido, então várias experiências. Lá eu tive a experiência do cair.
Lá eu caí, mas eu não perdi a consciência. Eu fiquei consciente, tanto que eu tentava levantar, mas eu não conseguia. Eu sentia assim, a pastora estava orando, começou a pular, assim, tomada pelo Espírito Santo, e eu estava orando, de olho fechado, não via. E se vi também, fiz de conta que não tinha visto. E aí os pastores me chamaram, disseram: pastor, vai lá, segura a tua esposa, que ela pode cair. Ali tinha alguns tocos, algumas pedras, ela podia se machucar. Aí eu fui lá para segurar ela. Quando eu botei a mão nela, eu senti assim como se fosse uma espada, sei lá, uma coisa estranha, que parece que me cortou no meio. E aí eu caiu nós dois. Eu fui para segurar ela e acabei caindo junto. E eu caí, eu fiquei consciente, mas assim, ó, eu sentia muito forte a presença de Deus, então eu glorificava, falava em estranho, e eu tentava levantar, mas eu não conseguia, eu não sentia da cintura para baixo. Então foi a minha experiência, sabe por quê? Porque um dia eu falei para Deus, eu falei: Senhor, se for para cair, eu não quero cair só com esse negocinho de bambeou a perna. Eu senti algo, bambeou a perna e caiu. Não, se é para cair, tem que cair para cair mesmo. E aí Deus disse: então pega a tua experiência, cai. Mas foi uma vez só que aconteceu. Então, irmãos, eu não ia falar, né? Eu ia deixar para o outro dia, mas já que eu entrei no assunto, eu vou falar. O que acontece, irmãos? A pessoa, olha só, você pode ver que a maioria das vezes, essas grandes experiências espirituais não é uma regra, mas a maioria das vezes acontece com as mulheres. Acontece com o homem também, é lógico que acontece, não é uma regra, mas acontece mais com mulher do que com homem. Por quê? Por quê? Porque esse tipo de experiência, ele depende do nosso emocional. Então quem tem mais facilidade de se entregar emocionalmente, vai ter mais manifestações do Espírito Santo, tomando o físico da pessoa e o emocional dela. Tem gente que, por exemplo, sente a presença do Espírito Santo, se arrepia, mas não chora. Não chora. Tem pessoas que sentem a presença do Espírito Santo e desaba. Porque emocionalmente essa pessoa ela se entrega mais. Então não significa, irmão, eu estou aqui, ó, eu senti a presença do Espírito Santo. Não significa que se eu não chorar, ou se eu não pular, ou se eu não tiver uma manifestação física, eu não esteja com o Espírito Santo. Não significa isso. O que eu vejo muitas vezes, um certo exagero, é que as pessoas acabam levando muito para o lado emocional. E aí eu vejo algumas vezes, por exemplo, eu tomo muito cuidado, eu procuro, não é que eu não deixo, mas eu tomo muito cuidado para não deixar que a igreja ela tome esse tipo de rumo. Então eu já vi isso acontecer em muitas igrejas. Começa uma pessoa lá que emocionalmente ela é mais sensível. Então ela começa a buscar o Espírito Santo, começa a sentir, e aí começa a pular, começa a falar em línguas estranhas altas e tal, e é de Deus, é o Espírito Santo, porque não tem nada de errado, irmãos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai extravasar, ela vai expressar isso. Uma vez perguntaram para mim: pastor, por que os pastores pentecostais, quando pregam, eles se expressam dessa maneira? É preciso pregar dessa maneira? Eu falei: sabe por quê? Não é que é preciso. Eu poderia pregar tradicionalmente a palavra aqui, sem me mover do lugar, sem fazer gesto nenhum, pregar a palavra pura, eficaz, e muita gente ser abençoada, ser curada. Tudo bem, tudo tranquilo, não tem nada de errado nisso. Mas nós pentecostais, nós aprendemos que dando liberdade ao Espírito Santo e emocionalmente você dando liberdade, você pode se expressar com gesto, alterando o tom da voz, você pode até pular, porque é uma forma de você extravasar aquele poder que está se manifestando na tua vida. E quando eu prego, eu também às vezes faço isso. Então tudo depende de uma questão emocional. Se eu não quiser fazer também, eu não faço. Porque a Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então se eu quiser me conter, eu posso estar aqui sentindo a presença do Espírito Santo, sentindo o poder dele, mas não extravasar fisicamente. Então aí que às vezes eu acho que às vezes, se a gente não tomar cuidado, descamba no exagero. Por quê? Porque às vezes
Uma pessoa é tomada pelo Espírito Santo, né? Tomada é uma forma de dizer. Ela sente o poder do Espírito Santo, mas ela é uma pessoa assim, bem sensível emocionalmente, e ela extravasa, ela começa a pular, gritar, pular e tal. E aí, se a gente não tomar cuidado, aquilo acaba virando meio que uma moda dentro da igreja. Aí, até tinha um vídeo na internet, eu não quero falar isso para criticar, longe de mim fazer isso, amém? Não estou questionando, dizendo que não é de Deus, mas tinha esse tempo um videozinho na internet aí, que só não estava o cara que estava filmando, só o resto estava tudo e pulando. Tá errado, em termos não está errado, porque eles estão extravasando um poder que eles estão sentindo emocionalmente, eles estão tendo liberdade, não está errado, em partes, mas em partes está errado, porque se é um culto público, o apóstolo Paulo diz que não pode perder a ordem do culto, e o nosso cultuar a Deus, em primeiro lugar, tem que ser racional. Então, irmão, daqui a pouco, uma hora dessa, nós estamos numa vigília lá, e cai uma unção forte, um poder forte, as pessoas começam a pular, nós vamos ter oportunidade e liberdade de fazer isso, até um certo ponto, até o ponto em que a pessoa que estiver à frente, né, achar que voto por voto, porque senão, daqui a pouco vira uma coisa. Eu me lembro que nós fomos uma vigília uma vez, e caiu uma unção de riso. A pastora já aconteceu com ela aqui na igreja. E o pessoal começava a rir, tá? E o pastor deu razão, e fomos orando pelo pessoal. Eu fiquei assustado, porque eu nunca tinha visto. Eu estava firmando na igreja, o pastor até botou para orar, eu fui orar, botava a música, começava a rir. E aí foi até um certo ponto. Quando chegou um ponto, o pastor disse, agora chega, acabou, para. Por quê? Porque nós iríamos dar continuidade naquele momento de busca de Deus, e não podia deixar. Se deixasse, virava ali 2, 3 horas só de riso. E daí o que isso ia trazer de benefício para os outros irmãos? Nada. É o que eu falei aqui semana passada, que o apóstolo Paulo ensinou. Ele falou, eu prefiro falar 3, 4 palavras profeticamente do que falar 1000 palavras em língua, porque o meu irmão não será edificado. Eu serei, mas o meu irmão não será edificado. Então, irmãos, essas manifestações do Espírito Santo, essas experiências, elas dependem do teu emocional. Tem gente que nunca vai pular, a não ser algum caso excepcional, que o Espírito Santo queira mesmo dar uma experiência excepcional, é muito excepcional. Mas se não, depende exclusivamente do teu lado emocional. Se você é daqueles que prefere ali ficar mais no teu ladinho, quietinho, buscar de Deus, você vai sentir, você vai ser batizado com o Espírito Santo, você vai receber dom espiritual e não vai acontecer nada físico em você. Agora, se você é sensível, vocês me veem aqui pregando. Eu, por exemplo, eu não sou aquele cara que não sou do Espírito Santo, roda e pula, mas vocês veem eu pregando aqui às vezes chorando, pregando e chorando. É o meu lado emocional, quando sinto o poder de Deus, eu me aquebranto diante de Deus. Amém? Amém? Muito bem. A gente vai voltar ainda mais para frente a falar um pouquinho mais sobre isso. Então, dando continuidade nesse tema, vocês verem como o tema é importante e como ele é extenso. Eu não quero entrar nesse tema em questões teológicas aprofundadas, tá? Porque tem uns camaradas assim, que tem aquela coisa assim, que parece que tem que ter uma teologia forte. Não, eu quero trazer para vocês uma coisa bem básica mesmo, de ensinamento, bem simples de ensinamento, para você entender o que é e você viver nessa unção. Porque não adianta saber de forma aprofundada até o que significa lá do hebraico, porque é isso, porque é aquilo, porque a Bíblia diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Então vamos aprender pela Bíblia, mas vamos nos encher do Espírito Santo, que é o mais importante de tudo. Amém? Amém. Eu falei semana passada sobre o batismo do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre dons espirituais. Eu tinha programado para fazer em 3 terça-feiras,
mas como eu já disse, fiz essa introdução aqui, provavelmente não vai dar, vamos ocupar muito mais, mas a gente vai abordando aí quantas terças forem necessárias. Então abra a tua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 12. Vamos aprender um pouquinho sobre os dons espirituais. Dom significa presente, tá? Dom é presente. Quando a Bíblia fala em dons espirituais, é o presente que Deus dá. Ele nos dá de graça, tá? Dons espirituais não tem nada a ver com dom de tocar, dom de cantar, dom de oratória. Isso são dons naturais. Todo mundo recebeu um dom natural, que é uma aptidão, é uma habilidade específica para fazer algo. Todo mundo tem um. Pastor, não descobri meu dom ainda. Vai atrás. Alguma coisa você tem habilidade de uma forma especial que muitas outras pessoas não têm, tá? Tem gente que em algumas áreas Deus abençoou mesmo, tá? O mais comum que a gente fala sempre é o dom de cantar, de tocar, porque é mais assim, digamos assim, é mais abrangente e dá mais destaque. E até porque muita gente gostaria de cantar e de tocar e não consegue. Então quem tem aí acaba se destacando um pouco. Mas são vários dons naturais que Deus distribui, todo mundo tem um, pelo menos um. 1 Coríntios capítulo 12 diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Deixa eu dar uma pausazinha aqui. Você já viu que tem muita gente que fala Jesus. Jesus está estampado, né? Camiseta, para-barro de caminhão, para-brisa de carro, no Facebook, no WhatsApp, na boca de muita gente a palavra Jesus. Mas olhe bem o que o apóstolo Paulo está ensinando. Ele diz assim, ninguém pode falar Senhor Jesus se não for pelo Espírito de Deus. Então não é usar o termo Jesus, não. É usar o termo Senhor Jesus. É com essa tonalidade mesmo. Eu só posso falar que Jesus é meu Senhor, e só fala que Jesus é o seu Senhor aqueles que são movidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Pelo Espírito Santo de Deus. Então, nem todo mundo que fala Jesus, aí eu creio em Jesus, realmente está sendo movido pelo Espírito de Deus, porque aqueles que o Espírito de Deus move, eles reconhecem Jesus como o Senhor Jesus. Não é apenas o Jesus, não. É o Senhor Jesus, Senhor da nossa vida, Senhor da nossa alma. Amém? Vamos adiante. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Diversidade no serviço. Apóstolo, bispo, são os dons de ministério. São 5 que a gente vai falar em outra oportunidade. Tá? Então vamos lá. Diácono, né? Tudo inclui aí. Vamos lá. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Repete comigo isso, diga assim: tudo em todos. Primeira pergunta que eu vou fazer: os dons espirituais é para quem? Os dons espirituais é para quem, irmão? Segundo o que eu acabei de ler, vocês até repetiram. Para todos. Os dons espirituais é para todos.
Então, se tem alguém que de repente estava pensando assim, eu acho que eu nunca vou ganhar um dom espiritual. Os dons espirituais é para todos. É para todos. Mas a Bíblia diz que há diversidade. Então não significa que você vai ter o mesmo dom que o irmão do lado tem, o que a esposa tem, não. O Espírito Santo vai distribuir como convém, como ele acha que convém. Amém? Vamos lá. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Fim proveitoso, irmão. Se é para você receber um dom, aí é porque que às vezes alguma pessoa não recebe. Se é para ter um dom espiritual que não vai ter proveito para a igreja, o corpo de Cristo em geral, o Espírito Santo não vai dar. O dom ele tem que ser proveitoso, para um fim proveitoso. Não é para se destacar, não é para te fazer melhor, não é para te enaltecer, não. Os dons espirituais é para um fim proveitoso. É para isso que Deus quer nos dar. Amém? Amém. Vamos lá. Porque a um é dado. Agora vem a lista de dons. Eu vou ler e você vai contando aí. Vamos lá. A um é dado, mediante o Espírito, palavra de sabedoria. Número 1. A outra, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento. Número 2. A outro no mesmo Espírito, a fé. Número 3. E a outro no mesmo Espírito, dons de curar. Número 4. A outro, operações de milagres. Número 5. A outro, profecia. Número 6. A outro, discernimento de espírito. Número 7. A outro, variedades de língua. Número 8. E a outro, a capacidade para interpretá-las, que é a interpretação de línguas. Mas um só Espírito, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Amém? Então vamos lá. Quantos são os dons do Espírito, irmãos? 9. Grave isso aí. São 9 os dons do Espírito. Amém? Eu não vou ter tempo de discorrer muito. Então já quero encerrando aqui. Quero deixar só essa abertura, porque daí terça que vem aí nós vamos ter mais, se eu conseguir, mais 3 terça-feira. Aí eu vou dividir então esses 9 em 3 terças. Cada terça eu falo de 3. Então terça-feira que vem eu vou falar sobre palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e de fé. Amém? Os 3 primeiros dons do Espírito nós vamos abordar. Se alguém quiser até pesquisar alguma coisa, aprender, fique à vontade. Eu vou fazer dentro daquilo que eu sei. Amém? Sei vasculhar a internet. Eu vou passar exatamente do jeito que eu aprendi e do jeito que eu acredito. Poderia trazer um estudo aqui numa folha, irmão. A internet está recheada disso. Mas não, eu quero fazer algo assim mais simples, objetivo, direto, para você entender como que se manifesta esses 9 dons. Amém? Para você aprender e ir até observando alguns que vão acontecer na tua vida, experiências que você vai ter. Amém? E aí cada um eu vou falando um pouquinho e a gente vai tentando entender um pouquinho mais como buscá-los e qual deles eu posso ter a percepção de buscá-los para a minha vida. E quais os que são mais comuns dentro da igreja. Amém? Alguns são bem específicos, mas alguns são mais comuns, a gente busca, recebe com mais facilidade, desde que faça uso dele em proveito da igreja. Amém? Eu vou encerrar e deixar o restante para a semana que vem. Eu só vou encerrar fazendo uma conclusão, concluindo um pouquinho a respeito disso, dizendo o seguinte, cada um tem a sua experiência, e se você não está tendo ainda essa experiência, irmãos, aquilo que eu já ensinei aqui várias vezes, o mais importante é a fé racional. A emocional é importante também, mas a mais importante é a racional. Está aqui, está aqui. Então, se você não teve ainda nenhuma experiência, vai chegar o teu tempo. Eu demorou um pouco também. Você vê que eu fui cair a primeira vez, já era pastor já.
Fui ver a glória de Deus brilhar. Um pouquinho antes de sair para o ministério para ser pastor, eu já tive a experiência. E depois é lógico, já tivemos várias experiências assim. Mas, por exemplo, assim, uma visão nítida. Eu nunca tive uma visão nítida. Nunca. Se uma visão nítida, olhar, ver um anjo. Eu nunca vi um anjo. Assim, ver um anjo, eu nunca vi. Deus já me mostrou a imagem de algo que eu deduzi, interpretei sendo um anjo na minha mente, mas não a visão de olhos, de enxergar, de ver. E tem gente que já teve isso, a pastora já teve essa experiência. Então Deus vai dar para cada um de acordo com o que ele achar melhor. Então não significa, se você não recebeu, não sentiu, se você está aqui, por exemplo, ainda não é batizado com o Espírito Santo, você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, ele vai acontecer pela tua busca. Porque batismo é o que, irmão? Imersão. É mergulhar. Batismo é mergulhar. A palavra batismo significa imersão. Então, você é batizado com o Espírito Santo, você tem que mergulhar no Espírito Santo. É orar, é falar com Ele, é convidar Ele todos os dias de manhã a estar contigo, é tirar tempo. E outra coisa que eu falei no terça passada, eu vou repetir. Ninguém tem uma experiência com o Espírito Santo se a pessoa não adora a Deus na hora do louvor, não fecha os olhos e não abre a boca para orar na hora da oração. É muito difícil. Pode acontecer, porque às vezes Deus ele tem os mistérios. E às vezes, excepcionalmente, até para grudar o camarada, Deus até pode fazer, mas é muito raro acontecer. As manifestações do Espírito Santo acontecem quando a pessoa ela adora a Deus em primeiro lugar, adora a Deus, na hora do louvor está ali adorando, né? Tem gente que quer ter experiência com o Espírito Santo, mas não adora a Deus, não se conecta com Deus, fica conectado com o mundo, mas não se conecta com Deus. Chega na hora de buscar, irmão, busca. Que eu já contei aqui, quando falaram do batismo do Espírito Santo, eu desejei tanto, eu fui em busca. O meu jejum era toda semana jejuando pelo batismo do Espírito Santo. Para mim aquilo ali era o alvo, eu não orava por mais nada, só por isso. Culto de terça, culto de sexta, culto de domingo, o pastor estava expulsando o demônio e eu buscando o Espírito Santo. Era assim que eu fazia. Por quê? Porque era meu alvo naquele momento. E recebi. As experiências, elas vieram depois. No primeiro momento, irmãos, fui batizado com o Espírito Santo, recebi o dom de língua, aquele dom de língua assim, passava muito disso. Era por aí o negócio. Mas eu, estava no meu coração, fé. O grande inimigo a ser enfrentado com relação a isso é a dúvida. Tem gente que é batizado com o Espírito Santo, recebe as línguas dos anjos, mas depois não fala porque bota dúvida. Mas não sei se é de Deus. Irmão, se não for de Deus, nem pecado não é. Quem disse que tentar falar em alemão é pecado? É pecado tentar falar em alemão? Não é. Se você sentiu a presença do Espírito Santo na tua vida, e você interpreta isso como batismo do Espírito Santo, você mergulhou no Espírito Santo naquele dia, e você sentiu algo diferente na tua mente, nos teus lábios, e teve desejo de falar em línguas, pode falar. Não tem nada errado, não. Não tem nada errado. Eu já conheci muita gente, irmãos, que era batizado com o Espírito Santo e não falava a língua dos anjos, e tinha medo de blasfemar. Pastor, eu estou com medo de blasfemar contra o Espírito Santo. Nós vamos falar também sobre isso. Vamos ensinar o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Amém? Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus? Daqui uns dias você vai ouvir, nós vamos marcar uma vigília, um jejum, não sei, alguma coisa, oração no monte, para buscar mais, né? Quando nós fizermos isso, vai, busca. Enquanto isso, você ora aí mesmo. Quando estiver orando, busque Deus na tua casa, que é o melhor lugar para a gente orar e buscar o poder de Deus. Bota o louvor lá de fundo e começa a buscar de Deus. Unge tua cabeça, clama ao Senhor, jejua, coloca a tua vida em dia, se afasta do pecado, você vai ver que o Espírito Santo vai te encher. Bem, vamos fazer uma oração. Amado eterno Deus, em nome de Jesus, te agradecemos por essa noite. Pedimos a tua graça, a tua bênção. Senhor, abençoe os nossos cadernos de oração, abençoa o nosso núcleo, os líderes da célula, abençoa as nossas atividades, abençoa, Deus, tudo aquilo que vamos realizar nessa semana, a reunião da célula, os eventos no final de semana. Senhor, abençoe, nos dê graça e nos leve em paz, guardados e protegidos, no nome de Jesus. Amém
e graças a Deus. Amém? Deixa eu só dar um recadinho aqui, irmãos.